Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e estamos aqui no item de desenvolvendo modelos mais avançados. Vimos anteriormente o primeiro item de modelo de gerenciamento de produção e nesse vídeo veremos o segundo modelo, que é o planejamento de produção de material de uma empresa que fabrica produtos de veículos de tração humana. Então, o que são veículos de tração humana que a empresa produz? São os monociclos, bicicletas e o tandens. Tandens são bicicletas feitas para duas pessoas. Então, o problema funciona da seguinte maneira. A empresa fabrica esses três produtos finais. O monociclo é feito de um assento e de uma roda. A bicicleta é feita de um assento, duas rodas e uma corrente. E o tandens, que são as bicicletas para dois, são feitas de dois assentos, duas rodas e duas correntes. Só que além de montar esses produtos, ou seja, além de pegar somente o assento e a roda para montar o monociclo, a empresa também fabrica a roda. Então, por exemplo, a roda ela é feita do eixo mais 36 aros, 36 pedacinhos de metal. As correntes são feitas a partir de 84 elos. Aí ela vai e forma a corrente. E aí ela tem justamente o eixo, que ela utiliza para fazer a roda, e também tem os arames, né, para fazer aqui a roda, os aros. E ela tem os elos para fazer a corrente. Então surge aquele determinado problema. Como que eu faço o planejamento de uma produção sabendo que eu tenho uma demanda futura? Ou seja, sabendo que eu tenho que entregar 10 monociclos em 8 semanas e 20 bicicletas e 20 tandens em 9 semanas, como eu posso planejar toda a minha produção, sabendo que eu levo um tempo para produzir os meus produtos finais e também levo um tempo justamente para montar as rodas e as correntes. Por quê? Porque para montar isso aqui leva um determinado tempo. Bom, esse modelo aqui é um tanto quanto simples. Por quê? Porque ele considera que a montagem desses itens é feita somente desses poucos itens. Mas na realidade existem outros itens que são utilizados na montagem da bicicleta. Então é um exemplo tanto quanto simplificado, ok? Bom, então vamos fazer o planejamento desse modelo indo de trás para frente, porque é mais fácil de entender. Vamos começar aqui da solução. O problema é ter 10 monociclos em 8 semanas, entregar 10 monociclos na oitava semana, 20 bicicletas e 20 tandens na nona semana. Na solução, nós temos essa tabela aqui que indica quando nós devemos iniciar a produção daquele determinado item. Então, nós temos aqui o primeiro item, que é o monociclo. E ele informa que nós devemos começar a produção do monociclo, de 10 monociclos, na semana 7. Se eu sei que eu tenho que entregar 10 monociclos na semana 8, a partir disso daqui, fazendo o raciocínio completo, o raciocínio reverso, eu sei que para montar o monociclo, eu levo então uma semana. E eu posso conferir isso, é realmente esse o valor. Por quê? Nós temos aqui a nossa seção de data, e o primeiro item aqui é o monociclo. E aqui é justamente o tempo que eu levo para montar cada um desses itens, sendo o monociclo aqui o primeiro, e o link seria justamente o último item aqui. Então, vamos lá. O monociclo, eu levo justamente uma semana. A bicicleta, eu levo 2 semanas. Então, voltando aqui na solução, se eu sei que eu tenho que entregar 10 monociclos na oitava semana, eu comecei na 7ª semana. A bicicleta, eu tenho que entregar na 9ª semana. Só que como eu levo 2 semanas para fazer bicicleta, eu também tenho que começar a produção da bicicleta na 7ª semana. Por quê? Porque eu vou produzir na 7ª, na 8ª e aí na 9ª ela estará pronta. O tandens, por outro lado, leva somente uma semana. Então eu posso começar a produzir na 8ª, que aí na 9ª semana ele vai estar pronto. Olhando aqui então, nós temos um pouquinho mais para baixo, nós temos as rodas. As rodas, observe que elas são feitas na 4ª semana, bem antes da 7ª semana, que é quando nós temos já o produto final que utiliza as rodas. Então, o monociclo utiliza cada uma roda e a bicicleta utiliza 2. Então, precisamos de 10 rodas para os monociclos e de 20 vezes 2, ou seja, 40 rodas para as bicicletas, somando 50. Se a roda aqui está na 4ª semana
e eu preciso somente na 7ª semana, eu tenho 1, 2, 3. Então, a partir disso aqui, eu sei que eu demoro 3 semanas justamente para montar as rodas. Voltando aqui na seção de data, nós temos as rodas aqui. Vamos ver, então, ela é 1, 2, 3, 4, quinto. É o nosso quinto item aqui na lista. Vamos ver, então, 1, 2, 3, 4, quinto. Então, nosso quinto item aqui é 3, justamente indicando que as rodas levam 3 semanas para serem montadas. Bom, então, a partir desses exemplos aqui que eu mostrei, fica claro como que funciona o problema que essa empresa possui. Ela precisa planejar justamente o planejamento de produção dos itens, dada uma demanda externa. Ou seja, a demanda externa é justamente saber que ela tem que ter 10 monociclos em 8 semanas e 20 bicicletas e 20 tandems em 9 semanas. Sabendo esse valor, ela vai criar uma produção interna para atender esses valores. O interessante desse problema, indo aqui já no modelo, é que ele não existe nenhuma minimização ou maximização. O que ele faz é simplesmente montar o problema. É possível sofisticar esse modelo colocando também informações de custo, mas isso é um tanto quanto complexo. E nós podemos ver isso mais para frente. Então, eu tenho aqui um modelo que está também disponível na pasta de instalação do Lingo dentro do diretório Samples, com o nome MRP. A única diferença é que eu adicionei esse texto daqui, que ele está justamente aqui no nosso manual, mas não está naquele arquivo, que quando nós solucionamos o modelo, então nós temos o modelo aqui, nós temos o arquivo de texto externo aqui, quando nós solucionamos, ele monta justamente essa tabela aqui, sabe, com a indicação de quando nós devemos começar a produção do nosso problema. Bom, o problema em si tem duas equações somente. A primeira define o NP, que é simplesmente o tamanho do time, ou seja, são a quantidade de períodos que nós temos, que no caso nós temos 9 períodos. Então, o nosso NP é justamente o número de períodos. E essa equação aqui, o que ela faz é simplesmente o raciocínio que eu disse aqui anteriormente. Ele pega o período e vê se ele tem que realizar a produção para atender uma demanda futura. Bom, eu não vou entrar a fundo aqui nessa equação, mas o que existe é o seguinte, ele somente faz o loop dada uma exigência. E essa exigência é justamente eu ter a produção, ter que atender uma demanda para a produção de um item. Então, eu só produzo aqui 50 rodas porque eu tenho que, na semana 7, ter uma produção, ter em estoque 50 rodas prontas. Então, com isso, eu sei que na semana 4, eu tenho que começar a produzir as 50 rodas. Por quê? Porque se eu começasse a produzir na semana 5, essas 50 rodas, eu não teria o estoque para a produção desses dois itens daqui. E ele também não vai começar a produzir na semana 3. Por quê? Porque aí ele teria um estoque lá parado durante uma semana dessas rodas. Então, nesse modelo, o objetivo final, além de fazer o planejamento dos itens, é ter um estoque igual a 0. Ou seja, o estoque, nesse problema, quando ele só produz o item que ele vai utilizar quando ele estiver pronto. Observe aqui que ele poderia pegar essas 40 rodas e produzir tudo junto aqui, produzir 90 rodas aqui. Mas se ele fizesse isso, ia chegar aqui e do período 7 para o 8, ele ia ter 40 rodas sobrando à toa. Então é justamente o que essa primeira parte aqui essa primeira exigência aqui faz, é a primeira exigência que existe. E depois aqui, ele justamente pega qual é a demanda externa que nós temos com a demanda de produção que é realizada. Bom, então nesse vídeo nós vimos aqui como que funciona um modelo de planejamento de produção utilizando a modelagem matemática. Relembrando, esse é um modelo um tanto quanto simplificado e simples, bem reduzido, mas mostra exatamente como mais um exemplo que nós podemos utilizar a modelagem matemática para resolver problemas da vida real.
Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!